Boa noite, a graça e a paz de Jesus. Queria pedir a gentileza de vocês se colocarem em pé. Deus, nosso Pai bendito, te damos graças pelo dia, te damos graças pela vida, te damos graças por estarmos juntos mais uma vez. E especialmente nessa noite te damos graças pelo CR, pelos frutos que o Teu Espírito Santo tem produzido em cada um de nós, pela transformação, pelos recomeços, pelas Tuas misericórdias renovadas a cada dia, a cada manhã, dando-nos novas oportunidades. Obrigado, Senhor. E consagramos às Tuas mãos este ministério, cada um dos seus voluntários, cada um dos grupos, e especialmente cada um dos Teus filhos e filhas que Te buscam nesse ambiente do CR, esperando cura, esperando libertação, esperando salvação. Clamamos que a Tua boa mão que está sobre nós atue na vida de cada um, concedendo a cada um dos Teus filhos e filhas aquilo que só o Senhor, na sua misericórdia e graça, tem para distribuir aos seus. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua graça, pelo Teu amor, pela Tua presença, pela Tua companhia. Que o Senhor receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Oramos assim em Cristo Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Amém. Já sou eu já, Roseni? Já sou eu já? Já posso ir? Pode ir já. Só uma coisinha. Olha, vai ter um período de 30 minutos de perguntas e respostas. Então, o pessoal vai dizer como é que vocês vão fazer, mas vai ser escrito. Aí, a gente vai escolher as perguntas para que sejam perguntas que abranjam o que as pessoas podem estar querendo, tá bom? Fez sentido? Tá bom. Muito bem. Então, mais uma vez, boa noite. Eu sou o Ed, sou um filho amado de Deus. Amém. Eu queria ler com vocês na primeira carta de João, o capítulo 1. O tema da nossa conversa desta noite é confissão, a importância da confissão, o valor da confissão, a confissão. E leio a palavra de Deus como referência para nós, nesta primeira carta de João, capítulo 1, os versículos de 8 a 10. Diz assim a palavra de Deus: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Nós estamos falando sobre confissão e necessariamente estamos falando sobre pecado, culpa e perdão. A confissão é este movimento completo de pecado, culpa e perdão. Culpa. Aliás, quem aqui sente culpa? Vocês são bem-aventurados e bem-aventuradas. A culpa é uma experiência moral fundamental. A culpa é uma experiência moral fundamental, essencial. A culpa é a sensibilidade espiritual ao retorno
das nossas ações, das nossas palavras, da nossa expressão no mundo. A vida nos dá retorno, o mundo nos dá retorno, as pessoas nos dão retorno, Deus nos dá retorno. A maneira como somos, como nos expressamos, a maneira como nós nos portamos no mundo, implica feedback, implica resposta, implica interpelação, implica movimento de volta em nossa direção. A culpa é a sensibilidade espiritual a esse retorno. Quem não tem culpa, quem não experimenta culpa, é psicopata. Psicopata não tem culpa. O psicopata, ou aquele que não experimenta a culpa, ele não é sensível às consequências dos seus atos. Ele não é sensível no sentido de não perceber quais são os efeitos do seu ser sobre aqueles com quem se relaciona. Ele não experimenta a culpa. Ele não experimenta o retorno. E, portanto, quem não experimenta a culpa fica preso dentro da sua própria consciência e da sua própria consciência de si. E quem fica preso dentro da sua própria consciência de si, fica preso numa escuridão a respeito de si. Porque somente sob o olhar externo nós adquirimos consciência de nós mesmos. Não é o espelho quem diz quem somos. É uma outra voz. É a voz do outro. É uma voz externa à nossa própria consciência. Alguém deve tocar no nosso ombro e chamar a nossa atenção. Esse alguém pode ser alguém que você ama, ou mais especialmente, alguém que ama você. Porque quem toca no seu ombro para dar retorno para você a respeito de você, quem olha para você para iluminar você para você mesmo, é alguém que ama você. Realmente ama você. Pode ser alguém que ama você. Pode ser o Espírito Santo de Deus, tocando e iluminando a sua consciência para você ganhar percepção de si. Mas é uma luz que vem de fora. Porque quem está preso dentro da sua própria consciência está na escuridão de si. Porque nenhum ser basta-se a si. Somente Deus. O pecado de Lúcifer, inclusive, é o pecado de pretender não precisar de Deus. Pretender bastar-se. Ficar em si mesmo. E esse pecado de Lúcifer foi o pecado que ele ensinou a Adão e Eva, nossos pais ancestrais. Esse grande pecado de ficar preso dentro de si, iluminado apenas por si, isto é, escurecido, oculto. Você não consegue se olhar, né? Entende isso? Você não consegue, os seus olhos, eles não vão e voltam. Você não consegue se olhar. O espelho é uma mentira. O espelho mente.
Porque somente um olhar externo a nós mesmos nos ilumina. Somente uma outra consciência nos ilumina para que ganhemos consciência de nós mesmos. Então a culpa é esta sensibilidade ao retorno que o nosso ser ou a expressão do nosso ser recebe. Quem não experimenta culpa perdeu a sensibilidade de comunicação com o externo. Ensimesmou-se, com aspas ou sem aspas, luciferizou-se. Então a culpa é uma experiência moral fundamental. E sem essa experiência de culpa, a gente não tem a experiência de perdão. A gente não realiza o perdão. Porque a culpa é essa consciência de inadequação e de pecado. Eu recebo uma informação a respeito da minha inadequação. Eu recebo uma informação a respeito do meu pecado. E então diz aqui que se nós dissemos ou dissermos que não temos pecado, mentimos. Nós mentimos. Estamos equivocados a respeito de nós mesmos. Então a culpa é essa tomada de consciência do meu pecado. E quando tomo consciência do meu pecado, eu me exponho àquilo que é a exata ou adequada retribuição ao meu pecado. Qual seria? Punição, castigo, condenação. Mas a oferta de Deus, diz a palavra de Deus, não é castigo, nem punição, nem condenação. A oferta de Deus é perdão. E receber o perdão de Deus e experimentar o perdão de Deus implica a consciência de não merecimento do favor. Porque se eu acho que eu mereço perdão, eu não estou falando de perdão, eu estou falando de justiça. Porque o mereço já está presente na própria frase. O perdão é não dar ao pecador, ao ofensor, ao inadequado, ao equivocado, aquilo que ele merece. O perdão é dar mais do que o que ele merece. Ou dar, inclusive, aquilo que ele não merece. Então, a consciência de culpa, a consciência de que tenho pecado, me coloca necessariamente no lugar daquele que sabe que merece ser punido, castigado e sofrer o dano pelo seu pecado. E é por causa desse sentimento de não merecimento que eu desfruto do perdão. Porque enquanto eu não tenho o sentimento de que não mereço, eu fico buscando aquilo que eu acho que mereço. Eu fico numa conversa a respeito de o que é justo que você me dê. Como é justo que você me trate. Você não está me dando aquilo que eu acho que eu mereço. Isso não é uma conversa sobre perdão, é uma conversa sobre justiça. Para que eu experimente o perdão de Deus, eu tenho que ter a consciência do meu pecado, tenho que experimentar a culpa, colocar-me no lugar do não merecimento, para me abrir ao favor imerecido, que vem a ser na Bíblia Sagrada ou na teologia, graça.
Quem não experimenta culpa não experimenta perdão. Quem não experimenta culpa não experimenta graça. O que é a confissão? A confissão é a expressão de que eu entendi isso, de como funciona o processo de restauração da minha vida. A confissão e a palavra confessar deveria ser ou poderia ser traduzida literalmente por homologar, concordar, dizer a mesma coisa que o outro, admitir. Então, quando eu confesso, eu estou concordando. Concordando com o quê? Ou concordando com quem? Concordando com essa voz externa à minha própria consciência, essa voz que me informou a respeito do meu pecado. E quando eu sou informado a respeito do meu pecado, eu confesso, isto é, eu concordo. Não sei quem terá essa voz, mas a voz dirá: Ed, você é vaidoso. Você forja uma imagem pública a seu respeito, querendo impressionar os outros, querendo ser benquisto pelos outros, querendo ser elogiado pelos outros. E por causa da sua vaidade, e por causa da sua carência da aprovação dos outros, você mente a respeito de você mesmo. Você falseia quem você é quando você está em público. Você não é uma pessoa autêntica, você é uma personagem. E aí então eu confesso e digo: sim, eu concordo com essa voz que me diz isso. Eu admito que isso é verdade a meu respeito. E admito que se minto, se sou uma personagem, eu não mereço respeito. Eu não mereço autenticidade. Eu não mereço acolhimento. Mas é aí que eu me abro e sou surpreendido para a oferta dessa voz que diz: mas muito embora você não mereça, eu lhe ofereço perdão, acolhimento, a minha ajuda. Mas eu tenho que admitir isso a meu respeito. Porque se eu digo assim: não, você está enganado. Eu me conheço melhor do que você. Quem é você para dizer quem eu sou? Quem é você para tentar saber o que acontece dentro de mim? Você está equivocado, equivocada. Você pensa que eu preciso disso que você tem para me dar, mas eu não preciso. Então eu porque não concordo, não confesso, não homologo, eu continuo dentro de mim mesmo. Eu continuo sem a experiência de troca. Eu fico preso aqui. E porque eu fico preso dentro de mim mesmo, eu tenho acesso apenas aos meus próprios recursos. Os recursos daquele ou daquela pessoa que está querendo me oferecer perdão, que está querendo me acolher, que está querendo se relacionar comigo de maneira verdadeira, autêntica, os recursos dessa pessoa não estarão postos ao meu alcance. Por quê? Porque eu não os quero. Então eu fico preso dentro de mim mesmo e aqueles recursos não me chegam. Acontece que a situação em que eu cheguei, ou a situação em que eu estou por minha causa. E não estou conseguindo sair da minha situação. Por isso que eu estou preso aqui dentro, nessa espiral de repetição do inadequado, do pecado,
eu estou aqui preso. Confessar é dizer o seguinte: olha, eu concordo com você, aceito a sua ajuda e admito que preciso dela. Eu preciso da sua cooperação, não apenas para iluminar a minha consciência, para que eu ganhe consciência de mim, mas eu preciso mais, eu preciso da sua mão estendida para me arrancar daqui, porque eu vim parar aqui e não consigo sair sozinho. Então, confessar não é apenas concordar com a afirmação a respeito do meu pecado. E confessar também não é dizer assim: olha, eu queria informar para você que eu sou um fumante inveterado e não consigo largar isso. Já, beleza, confessei. Aí volto lá, compro o cigarro e continuo fumando. Isso não é confessar. Confessar é: eu admito que eu tenho alguma coisa que me prende e eu me abro para receber a sua ajuda. Essa é a experiência da confissão. Confessar ao outro é um gesto de humildade. Mas é também um gesto de coragem. Sabe por quê? Porque nós não ficamos presos às coisas que nos escravizam e que nós sabemos que deveríamos abrir mão delas se elas não nos trouxessem algum benefício. Ninguém fica num relacionamento abusivo se não tem benefício em estar no relacionamento abusivo. Algum benefício tem. Ninguém consome droga se não tem algum benefício em consumir a droga. Ninguém mente, tem o vício de mentir, se não tem algum benefício em mentir. Aquilo que nos escraviza traz algum benefício para nós. E quando eu recebo a informação de que estou em pecado, e eu digo: sim, é verdade, eu concordo. E quando me abro para a oferta de perdão, eu digo: sim, preciso de ajuda. Isso é humildade. Aí a pessoa diz assim: tá, então me dá a mão que eu vou te puxar daí. Falou: eu não tenho coragem de largar esse benefício. Eu não sei o que eu vou encontrar aí em cima. Eu já estou acostumado aqui. Aqui eu domino. Mas quando eu largar isso aqui para subir aí, eu não sei o que eu vou encontrar aí. Eu não sei se eu vou saber viver aí sem isso aqui. Então a confissão não é apenas um ato de humildade, é também um ato de coragem. Coragem para se expor às possibilidades do novo. E se é novo e é desconhecido, a confissão é também, além de um ato de humildade e um ato de coragem, um ato de fé. A gente precisa confiar em quem está estendendo a mão e dizendo assim: vem, Ed, aqui em cima é legal. Vem, aqui em cima é melhor do que aí embaixo. Principalmente quando esse alguém a gente sabe que nos ama, e principalmente quando esse alguém diz assim: eu já estive exatamente aí onde você está. E eu posso garantir para você que aqui em cima é melhor. Vem, eu vou te ajudar. A gente precisa depositar fé naquele que estende a mão, naquela que estende a mão. Bom, se a gente coloca Deus aqui em cima do palco estendendo a mão, ok. Mas o CR tem uma coisa muito especial que a Bíblia ensina para nós. Deus ele só aparece para a gente em carne e osso.
Isso é uma coisa que talvez as pessoas não entendam porque que Jesus se fez carne. Porque Deus é assim, Deus só aparece em carne e osso. Por isso a Bíblia diz, em Tiago capítulo 5, que nós devemos confessar as nossas culpas uns aos outros. Por isso a Bíblia diz, aqui também em 1 João capítulo 4, se você diz que ama a Deus a quem não vê, mas não ama o seu irmão a quem você vê, você é mentiroso. Como é que você pode amar a Deus a quem você não vê se você não ama seu irmão a quem você vê? Essa sugestão de que eu não preciso de outra ajuda senão a ajuda de Deus, é uma sugestão diabólica. Porque Deus decidiu nos ajudar através das mãos dos nossos irmãos e irmãs. Talvez você diga assim, bom, mas é verdade, né, pastor, que a gente só precisa da ajuda de Deus e que a ajuda de Deus basta. É tudo bem, mas só que eu queria informar para você e relembrar a você que Deus ajuda você fazendo um irmão seu, uma irmã sua estender a mão para você. Por isso, confessar aos outros é um ato de humildade, um ato de coragem e um ato de fé. Fé em Deus e fé nos meios de Deus. Agora, se é um ato de humildade, coragem e fé, a confissão é sempre um risco, né? A confissão é sempre um risco. Porque não faltam pessoas que usam a nossa culpa para nos manipular, para auferir algum ganho da nossa agonia, ou para abusar de nós e nos deixar piores do que estávamos antes da confissão. O problema é que não tem um outro caminho da gente sair do labirinto, senão correndo o risco de ser traído por aquele ou aquela que ouviu a nossa confissão. Não tem outro jeito. Porque se eu não confio em alguém que vem me ajudar a sair do labirinto, eu vou continuar lá dentro do labirinto, mas eu já estou lá faz tempo tentando encontrar a saída, eu já cansei de tentar, de achar a saída, não consigo. E essa coisa de eu não preciso do outro, lembra? Isso é Lúcifer. Eu me basto, isso é Lúcifer. Nós seres humanos precisamos uns dos outros. Nós seres humanos fomos criados para viver em coletividade, em comunidade, em parcerias, em amizades, em corpo. Nós seres humanos fomos criados por Deus assim. Então a confissão é um ato de humildade, é um ato de coragem, é um ato de fé, e implica um risco, mas é a confissão o caminho da nossa libertação e da nossa cura e da nossa salvação. O que mais poderia eu dizer a respeito da confissão? O exemplo de Jesus na cruz. 2 ladrões. Um disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse: esse que está aí não merecia estar. O ladrão diz assim: a gente merecia, mas ele não. Essa é a admissão de culpa, né? Consciência de culpa. Mas o outro, que não foi o chamado de bom ladrão, o outro, ele ficou reivindicando o que julgava ser justo. Bom, a inferência da leitura bíblica nos sugere que apenas um deles foi recebido no paraíso. De modo que a confissão nos coloca diante da possibilidade de acesso ao paraíso
ou diante da possibilidade de permanência no inferno, da nossa escuridão, do nosso pecado e dos nossos caminhos de autodestruição e destruição. A confissão é a porta do paraíso. E quando Deus nos estende a mão, então sejamos humildes, sejamos corajosos e demos esse passo de fé, acreditando que o novo que Deus tem para nós não se compara àquilo que estamos acostumados na escuridão. Que Deus abençoe você e responda a sua confissão. Que você seja sensível a ouvir a voz do Espírito, principalmente pronunciada na boca e nos olhos e nos abraços e nos afetos das pessoas que realmente amam você. E que você confesse, isto é, concorde, quando alguém iluminar para você o seu pecado e fizer isso em amor. Que você responda de maneira humilde, corajosa e cheia de fé. A confissão é o caminho do paraíso. Amém. Obrigado.